Sejam bem-vindos a mais uma live aqui sobre gestão de empresas. Meu nome é Rony Peterson, eu sou criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. Eu sou um empresário com mais de 20 anos de experiência, né? Esse ano agora eu fiz 24 anos de experiência na área de gestão de empresas, com meus próprios negócios. Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia que já tem 14 anos, desenvolvimento de softwares, e também uma empresa de educação, né, a qual é a detentora aí do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. E eu estou aqui no Instagram, já na minha 32ª live aqui, trazendo um conteúdo para os empresários. Qual é o nosso objetivo? Que é ensinar os empresários a saírem do operacional, irem para uma posição mais estratégica e construírem empresas autossuficientes e lucrativas. E nessas 32 lives a gente já passou por vários temas super interessantes, todos eles conectados diretamente, de alguma maneira, à gestão. Então a gente traz aqui dicas práticas de como você já pôr no dia a dia, para onde olhar, os principais problemas, os principais desafios e também as principais oportunidades, olhando como um gestor, como um dono ou dona de uma empresa. E nessa noite eu tenho um tema bem interessante aqui que eu vou trazer junto com um parceiro, né? Esse parceiro que também me ajuda a instruir o Método GEM, me ajudou a criar muito do que existe no Método GEM hoje, foi uma pessoa que esteve comigo no início do projeto e que atualmente ele participa do Método GEM, instruindo algumas sessões, alguns temas pontuais e também como um parceiro de negócios, atendendo os nossos clientes em consultorias e mentorias, mas eu vou deixar que ele fale um pouquinho mais do serviço dele daqui a pouquinho. E sobre o que nós vamos falar nessa noite? Nós vamos falar sobre como utilizar a inteligência artificial na gestão de empresas. Então, como utilizar a inteligência artificial na gestão de empresas é o tema que eu e o instrutor João Henrique da Apollo, que ele vai se apresentar daqui a pouquinho, vamos estar trabalhando nessa noite. Seja bem-vindo, João Henrique. Se apresenta aí para a galera, para o nosso público, João Henrique. Boa noite, galera, audiência aí do Rony Peterson, Método GEM. Eu sou o João Henrique Lima, sou instrutor aí do Método GEM, tenho uma empresa de consultoria e mentoria com especialidade em gestão de marca, né, branding e cultura organizacional, com foco em processos, aqui da cidade, diretamente da cidade de Dourados. Um prazer, uma alegria estar aqui junto com você nessa noite para compartilhar de um tema que eu sou muito entusiasta e tenho ficado, assim, usado muito essa ferramenta a favor dos meus negócios. Muito legal, muito legal. Vamos lá, o John tá falando aí que o meu áudio ficou baixo. Se alguém puder me dar um retorno aí, como é que tá? Se tá conseguindo me ouvir bem? Eu estou utilizando um fone de ouvido aqui para poder ouvir bem o João Henrique. Se alguém puder me dar esse ok. João, tá me ouvindo bem aí? Tudo bem, Rony. Legal, então vamos seguir então, gente. Ó, hoje nós vamos falar de um tema que é a inteligência artificial. E eu falo muito com o João Henrique sobre esse tema. A gente assim, sempre está discutindo, sempre que pode, sobre esse tema. E assim, a gente realmente está muito entusiasmado, né, desse trabalho. Por quê? Porque se a gente olha aí para 2 anos atrás, isso praticamente do que nós temos hoje não existia para nós, né? Isso já existia, né, para o mundo acadêmico, para as empresas que estavam trabalhando, né, nos bastidores por trás de tudo isso, mas isso veio a público há menos de 2 anos. Então, hoje a gente vê uma revolução, né? Não é à toa que a OpenAI aí, e a Microsoft, a própria NVIDIA, que produz os processadores, né, estão entre as empresas mais valiosas do mundo hoje por conta dessa nova revolução. E ontem o João Henrique falou um negócio interessante, né? Ele falou que poderíamos considerar como uma terceira grande revolução tecnológica, né, João? Explica um pouquinho mais aí quando você fala dessa terceira grande revolução tecnológica. Eu gosto de tratar essa informação, inclusive para gerar clareza do quanto isso pode ser impactante para esse tempo que nós vivemos, né? Porque tudo se trata de como nós lidamos com a informação. Então, antes o homem lidava de informação boca a boca, até que alguém começa a escrever nos papiros e a informação, ela começa a chegar a algumas pessoas através de documentos, mas ainda assim era uma coisa muito manual, então era raro, não é todo mundo que tinha acesso às informações. Aí o contexto diz que a primeira grande revolução foi a prensa, porque daí o homem parou de fazer o manuscrito, começou a produzir em massa livros, revistas e o papel, a informação começou a ser difundida e começou a alcançar outras pessoas que antes não eram alcançadas, né?
Até que vem o advento da computação e da internet, né? Que a informação começa a estar dentro de circuitos bem menores. E a internet faz a primeira grande revolução. A segunda grande revolução é a era dos smartphones e a computação na nuvem, que aí a informação agora não precisa estar local, não precisa estar armazenada localmente. E agora nós chegamos na terceira revolução, que é quando a informação é linkada ao banco de dados, ao algoritmo, numa velocidade gigantesca, com uma linguagem acessível, uma linguagem quase que imita a linguagem humana. Então, a inteligência artificial é a nova revolução e quem não se atentar a isso vai ficar para trás. Muito legal, né? A gente parar para pensar, né, o quanto isso evoluiu, né, nesse período desde que ela foi lançada publicamente, né? Eu realmente considero uma grande revolução. Até um tempo atrás eu estava utilizando muito pouco, mas de alguns meses para cá eu passei a usar de forma mais assídua e aí eu comecei a ver qual que era o potencial disso dentro do mundo dos negócios, dentro da gestão, que é o tema que nós queremos trabalhar um pouco nessa noite, né? Então, se a gente fosse pensar, né, primeiro em benefícios, né? Quais são os principais benefícios da gente trazer a inteligência artificial para dentro da gestão das nossas empresas, né? Como um apoio. Né? O que a gente precisa entender é o seguinte, né? Tem muita gente aí que a gente chama de profeta do apocalipse, né? É aquela pessoa que está dizendo que a inteligência artificial vai mandar todo mundo embora, que vai assumir todos os cargos. Skynet. Eu não estou dizendo... um Skynet da vida. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer no futuro, que algumas funções vão desaparecer, mas isso não é para agora, gente. Para agora, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela é um apoio, ela vai trazer, né, a possibilidade de automatizar certas tarefas que nós fazíamos e agora a gente pode fazer de forma muito mais rápida, muito mais assertiva, né, trazer ali uma clareza muito maior sobre determinadas informações que antes nós precisávamos de um cérebro, né, de uma pessoa com uma expertise muito grande hoje. Você traz ali as informações para dentro dela e pede uma análise e ela vai trazer a partir do banco de dados tudo aquilo que ela tem, né, todas as informações que ela acredita que são relevantes e vai fazer uma análise dentro disso. Então, a gente já fez várias experiências, o João Henrique está fazendo muito mais experiência do que eu, focada na IA, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, João, né, o que você acredita que seja o principal benefício da IA pensando a nível de gestão de negócio? Depois a gente vai falar das possibilidades, mas agora sim, pensa num benefício. O que te vem na cabeça quando eu te faço essa pergunta? Essa é uma excelente pergunta e o benefício que eu vejo é aquilo que os meus alunos me reportaram depois de começar a usar a inteligência artificial. O benefício é da agilidade, velocidade em tarefas que antes eram preciso horas, às vezes até dias para serem concluídos, e hoje se faz muito mais rápido, uma economia de 30% a 50% de tempo mais ágil dentro de tarefas de gestão dia a dia. Então, tenho certeza que um dos maiores benefícios da IA é essa agilidade em fazer tarefas e processos de uma forma mais rápida. Eu coloco um benefício secundário que quando você consegue dominar um pouco mais os processos de inteligência artificial, você consegue ter acesso à informação com qualidade de uma forma muito mais prática do que antes, que você tinha que dar um Google, olhar uma sequência de sites, entrar link e tentar meio que fazer um garimpo de informação. Hoje em dia, isso é muito mais rápido também. Então, o acesso à informação e a velocidade no processamento de algumas informações são os benefícios principais que um gestor vai ter e vai ter uma produtividade, porque daí ele vai conseguir otimizar o tempo em outras tarefas. Legal. Eu quero dar um exemplo aqui de um trabalho que eu fiz junto com o João Henrique. Né? Ano passado nós treinamos uma grande empresa aqui da cidade, nós treinamos 40 colaboradores dessa empresa num treinamento de comportamento, né? Chama-se GenCore, comportamento de resultado. Então o que nós fizemos? Teve uma determinada sessão que nós levamos para a sala de aula uma avaliação de clima organizacional. Né? Então, criamos ali uma avaliação de clima organizacional, que inclusive a gente já criou essa avaliação com o uso da IA. Então, a gente falou, a empresa tem essas características, tem esses desafios, né, que foram os desafios que o dono trouxe no momento que foi nos contratar, né, o time é desse tamanho, são esses departamentos. A gente foi trazendo ali para a IA qual era a realidade
e no final a gente falou, ó, sugira 10 perguntas de clima organizacional que nós pudéssemos aplicar com esse time. Ela sugeriu, a gente fez alguns ajustes, né? Inclusive ela já traz ali a sugestão no ENPS, né? Que é uma das questões em cima de uma metodologia pronta, né? Que já existe no mercado, né? Uma forma de a gente medir, né? O quanto os colaboradores estavam propensos ou não a indicar para outras pessoas, para amigos, trabalhar naquela empresa também. Então, o que a gente fez? A gente rodou essa pesquisa manualmente mesmo ali em sala de aula com as 2 turmas que nós estávamos em andamento, e quando terminou eu teria que tabular esses resultados e apresentar, né, para os gestores da empresa, né, qual era o clima que estava naquele momento com base nessa pesquisa que foi respondida pelo time deles. Então eu fiquei pensando como é que eu ia fazer isso, falei, bem, já sei, eu vou tabular isso no Excel da vida, numa planilha. Peguei uma planilha do Google, então eu peguei e fui anotando. Questão número 1, e o que cada um respondeu. Ó, a primeira pessoa respondeu o número 1, a outra respondeu a letra A, o outro respondeu a letra B, o outro a letra C. E aí eu fui tabulando tudo isso, né? Gastei ali talvez acho que uns 40 minutos, 1 hora para digitar tudo. Se eu tivesse passado essa pesquisa já em formato de formulário eletrônico, num Google Forms da vida, né, essa planilha já estaria pronta. Mas como isso estava na apostila, aí a gente teve que digitar. Digitei tudo isso, o tempo que eu gastei foi digitar. E aí eu comecei a interação com a IA. Falei, olha, eu estou te encaminhando agora o resultado de uma pesquisa de clima organizacional. Aí mandei o resultado. Na sequência, mandei ali toda a característica da empresa, qual eram as unidades que eu estava treinando, qual era a principal diferença entre o time. E aí eu pedi assim, olha, faça para mim uma análise, né, do que você, né, acredita, como você acredita que está o clima dessa empresa, e traga isso dividido pelas 2 unidades, porque eu disse quais eram os testes da unidade 1 e da unidade 2. E, gente, o resultado foi fenomenal, né? Então, ele foi cruzando todas as informações e foi trazendo, né, dentro de uma probabilidade estatística, o que poderia representar cada uma daquelas questões. E, no final, ele ainda diz assim, olha, a unidade da cidade X tem essas características e, possivelmente, a unidade da cidade Y tem essas características e os seus líderes têm essas características. Então, assim, na hora que a gente leu e eu conheci os líderes das 2 unidades, eu falei, nossa, é muito certeiro. E aí, quando a gente apresentou isso para o gestor, né, para o CEO da empresa, ele achou aquilo fantástico. Ele falou, cara, faz muito sentido o que está aqui. Esse resultado realmente reflete o que a gente vê no dia a dia da empresa. E, gente, imagine se eu tivesse que pegar ali 40 respostas, ou seja, são 400 respostas, 40 respostas de 10 questões, para tabular isso e eu começar a pensar, puxa, se 8 respondeu isso e 2 isso, o que isso significa? Então, ou seja, a própria IA, com toda a bagagem que ela tinha ali de informação a respeito de clima organizacional, de pesquisas anteriores, ela conseguiu sugerir isso para mim com uma maestria que eu possivelmente não conseguiria. Você lembra desse caso aí, João? Lembra, e ele exemplifica muito bem que a velocidade, ou seja, conseguiu ter agilidade no retorno, e segundo, o acesso ao conhecimento. Se você tivesse que fazer realmente uma pesquisa para fazer comparação, né, investiria um tempo a mais para você conseguir cruzar essas informações e trazer de forma inteligente, né, que esse é o papel dela. O algoritmo vai no banco de dados, busca a informação, faz a análise e traz numa linguagem de conversacional, né, que é essa interação. Inclusive, a gente gosta muito de usar acróstico, né? Eu falo que se você começar a usar a IA, né, o I para fazer interações, ou seja, conversar com ela para ter ideias, para fazer investigações, ou seja, quando você vai procurar resolver um problema, você pode utilizar a IA para fazer busca de possíveis causas, e ela, como hoje quase todos os chats da vida têm acesso à web, você consegue, inclusive, buscar exemplos e cases reais que já aconteceram para fazer comparação à situação que você está vivendo enquanto gestor. Então, você pode ter ideias, você pode fazer investigações, você pode fazer interações. E o A, você pode fazer análises, que é o que você fez aí fazendo o exemplo de subir a planilha. A IA tem a capacidade de fazer uma leitura de documentos, né? Tanto de texto, áudio e vídeo, nas versões premium, né? Você vai conseguir fazer com que ela escute o áudio, assista a um vídeo ou leia um texto, e a partir daquilo ter um insight, ter um resumo, enfim, consegue interagir com ela de forma muito mais qualitativa. Essa, para mim, é uma grande transformação que nós temos aí na palma da mão.
Olha que legal. O João falou assim, a partir da versão premium, né, que são as versões pagas, você tem alguns recursos que na gratuita você não tem. Mas eu fiz um trabalho na versão gratuita que deu muito certo, né? Então, eu gravei no total, eu penso que uns 48 vídeos, né, para o projeto do lançamento digital, né, 48 pequenas aulas de 1 minuto a 1 minuto e meio que estão sendo veiculadas no Instagram. E eu fui editar essas aulas e, ao editar, eu coloquei legenda em todas elas para poder subir o vídeo com legenda. Então, o que eu fiz? Eu exportei a legenda de todos os 48 vídeos, eu juntei essas legendas num único arquivo, e aí eu encaminhei isso para a versão gratuita mesmo. Eu encaminhei esse arquivo com as 48 legendas, os 48 vídeos, e a partir dali eu comecei uma conversa, né, a respeito do material que eu já tinha enviado para ela, do que eu já tinha gravado. Então, no momento que eu mando para ela 48 vídeos das minhas falas, do jeito que eu falo, da minha forma de, né, de criar, de raciocinar ali o conteúdo, ela começa a entender como eu crio o meu conteúdo, como eu penso, quais informações eu trago. Então, a partir dali, isso não é gratuito, gente. A partir dali eu comecei uma interação. Falei, olha, assim, o que você percebe de estilo? E aí ele começou a falar, eu percebo que o seu estilo é esse. O que você percebe a respeito de uma linha editorial? Ela vai trazendo qualquer ideia da linha editorial em cima daquilo que eu mandei para ela. E aí, a principal ideia disso não era ela me fazer uma análise do meu conteúdo, e sim ela me ajudar a dar continuidade no processo. Do tipo, agora eu gostaria que você me sugerisse mais 10 temas que não sejam desses 48 que eu enviei. Então, se eu chegasse lá agora no AI e falasse assim, me dá 10 temas para a live, ela ia dar 10 temas genéricos. Há 10 temas para live de gestão, beleza. Pode ser que eu já falei uma boa parte daquilo. Agora, quando eu subo esse conteúdo e falo, vamos trabalhar a partir desse conteúdo que eu subi, né, que é o que a gente chama de prompt, né? Então, a gente abre um novo prompt, que é uma conversa, e aí eu mando um monte de informação para ela e começo a trabalhar a conversa a partir dessas informações que eu já enviei naquela conversa anteriormente. E, gente, isso facilita de uma maneira o meu trabalho como criador de conteúdo de gestão que vocês não têm noção. O tempo que eu teria que queimar de falar, cara, beleza, agora dentro do problema de gestão de pessoas, o que mais seria legal eu gravar um vídeo? De repente ela já vai me sugerir. Né? O João, inclusive, João, você está fazendo uma, como é que chama? Um assistente, é assim que chama? Para a linha editorial, como que funciona no caso, por exemplo, de você usar esses assistentes, o que seriam eles, né? Como que seria essa questão? Beleza. Olha, é uma coisa que é interessante saber, assim, que hoje em dia existem vários modelos de IA, eles chamam de LLMs, que é o modelo de linguagem, e a que eu mais utilizo é a pioneira que liberou para todo mundo, que é da OpenAI, que é o ChatGPT. Mas existem outras, né? Por exemplo, você vai ter o da Google, que é o Gemini, ou Gemini, depende do contexto que vai estar falando, né? Mas é a mesmo padrão, é uma inteligência artificial, só que o banco de dados é outro e o modelo de linguagem é outro. Então, existem várias. Quase que todas as bigs têm a sua própria IA ou fizeram parceria com o ChatGPT. E o ChatGPT, você consegue treinar assistentes. Ou seja, você abre lá uma aba e você dá instruções personalizadas para ele de como ele deve agir, qual a resposta que você quer que ele tenha. É basicamente dar contexto. Porque uma das coisas que as pessoas se decepcionam quando vão entrar no ChatGPT, até mesmo na versão gratuita, é que elas colocam uma pergunta sem contexto, e aí o que acontece? A IA vai responder de uma forma bem generalizada. É como se eu estivesse falando com uma pessoa, eu contrato um colaborador e dou um comando simples. Ele vai fazer aquilo que ele acredita que é o certo. Com os chats de inteligência é a mesma coisa. Se eu não dou o contexto, ele é genérico. Então, o assistente, eu treino ele, eu coloco lá como eu gosto que ele fale, qual o tom de voz, quais os arquivos eu quero que ele acesse, eu posso anexar arquivos de PDF, planilha, áudios, para que ele tenha como base aquelas informações na hora de trazer uma orientação. Então, hoje eu tenho vários assistentes, e é uma das coisas que eu estou me programando como produto para fazer, é treinar assistentes de gestão para empresas. Então, você vai treinar, eu coloco lá, criador de pauta. Eu subo todo o meu perfil ideal do cliente. Olha, meu perfil de cliente são pequenas e médias empresas, são empresas de 3 a 5 anos, que tem de 5 a 30 funcionários. Eu vou colocando todas as informações do meu perfil ideal do cliente. Aí eu falo assim, eu quero que ele escreva de uma forma muito persuasiva. Então, eu vou lá,
pego uma informação sobre copywriter e falo assim, eu quero que, quando você escrever, eu quero que você use essa estrutura. Então, eu vou orientando essa inteligência artificial dentro do assistente a ser um criador de pauta. Depois que eu finalizo, salvo, e a partir dali, toda conversa que eu iniciar com esse assistente, ele vai usar essa base de conhecimento para me auxiliar. E aí eu posso fazer cruzamento. Então, uma hora eu falo assim, ó, acesso o assistente que gera pauta para mim. Ele vai me gerar uma pauta de um conteúdo específico. Aí eu vou lá e marco outro assistente. Falo, agora eu quero que você monte um roteiro de vídeo com base nessa pauta. O outro assistente já está treinado em como criar um roteiro de vídeo. Ele vai lá, busca aquela pauta e gera um roteiro. Então eles vão se conversando. São colaboradores que estão ao meu serviço, dando um resultado programado, treinado, 24 horas, e eu não tenho perigo deles pedirem para sair, pedir demissão. Então, é uma vantagem excelente. E aí, Rony, uma coisa que a gente fala sempre no Método GEM sobre as bases da gestão. Você pode criar um assistente só de RH. Ou seja, você coloca todas as instruções da cultura organizacional da sua empresa, o que você preza, os comportamentos, as funções que você tem de cada cargo, e aquele assistente vai ser, de fato, a mão direita de um colaborador na hora de tirar uma dúvida, na hora de montar um processo de onboard ou de integração de um novo colaborador. Ele vai ser o suporte para gerar insights, para resolver problemas ou para analisar casos. E aí isso, para mim, não tem preço. Muito legal, gente, muito legal. Ô, João, vamos começar então agora, já que você já deu essa ideia, por exemplo, do recursos humanos, né? Vamos começar a trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo algumas possibilidades que eles poderiam aí, ainda na versão gratuita, que faria sentido, né? Algumas tarefas que eles poderiam automatizar no dia a dia, algumas coisas que podem ser trazidas para a inteligência para acelerar o processo, para trazer de forma mais assertiva. Então, assim, fala de alguns testes que você já fez ou de algumas experiências com seus clientes mesmo, da parte da mentoria, da consultoria, para o pessoal começar a entender um pouco mais. Porque, assim, ó, igual o João falou, existem várias IAs, mas as mais populares é a ChatGPT, da OpenAI, e a do Google, que eu estava testando até semana passada, estava testando ela, inclusive, numa versão paga, né, num período de avaliação muito boa, por sinal, que eu gostei muito nela, que ela diz aí, ali dentro de uma conversa o quanto eu estou perto de estourar ou não a capacidade máxima, porque a gente precisa entender que isso não é infinito. Então, se a gente abre lá uma conversa nova e a gente começa a conversar com ela e a gente acha que a gente pode usar essa conversa pro resto da vida, não. Vai chegar no momento que existe uma capacidade limitada de informação, que é chamada de tokens. Quando chega nessa capacidade limitada de informação, que não é pequena, mas uma hora vai chegar, o que essa IA vai começar a fazer? Ela vai começar possivelmente a descartar as primeiras informações que você enviou. Então aí vai chegar no momento, né, que pode ser que alguma resposta dela não faça muito sentido porque ela está só com um pedaço do contexto de toda a conversa. Então, a do Google é legal que ela vai te mostrando em tempo real quanto que você já usou de tokens ali, ou de espaço, da quantidade de conversas, né? E aí você sabe se você está para estourar ou não. Mas, gente, é muito difícil. Eu fiquei trabalhando dias numa área de desenvolvimento de softwares aqui da empresa, utilizando ela para me auxiliar, e estava longe de estourar. Mas vamos pensar no ChatGPT, que é a mais comum para todo mundo. Então, você cria ali, você abre uma conta no ChatGPT de graça, usando um e-mail seu do Gmail mesmo, e quando você entra nessa conta, né, você pode criar uma nova conversa. Então, você começa uma nova conversa. Então, tudo que você colocar nessa conversa vai ficando salva naquela conversa específica. Você pode, inclusive, lá em cima, renomear e colocar lá, conversa sobre gestão. Então, se você fechar e abrir amanhã, ele vai começar uma nova conversa, mas ali do lado esquerdo, no menu, vai ter todas as conversas que você já fez com ela. Então, se você clica numa daquelas conversas que você salvou ali com o nome específico, ele resgata todo aquele contexto e você continua como se você tivesse parado a conversa e continuado do ponto que você parou. Então, isso já na versão gratuita você consegue fazer. A diferença é que ela tem uma limitação. A gratuita, eu não sei se está assim ainda, mas antigamente a base de dados dela, ela tinha defasagem de mais ou menos 1 ano, né? Eu não sei se agora ela já está com a informação praticamente em tempo real, a 3.5. E ela não permite que você utilize recursos de subir arquivos e tudo mais na gratuita, é só na paga. A gratuita é só no chat, no prompt ali, né? Que seria o texto da conversa. Então, João, o que já daria para fazer com essa versão gratuita, pensando a nível de gestão?
Beleza. Primeiro eu vou até atualizar, como a IA atualiza toda semana, Rony, precisa você comer os newsletters da vida e acompanhar os players principais. A ChatGPT já liberou na nova versão, a 4 Omni, subir arquivos. Então, gratuitamente hoje, você já pode subir arquivos, você já tem acesso à nova base e você já pode usar assistente que outros que estão na versão premium criaram. Então, eu Legal. crio um assistente que tem a versão premium, mas eu posso disponibilizar para gratuito. Então, uma atualização legal, porque eles não param. Mas Legal. vamos lá, eu acessei a versão gratuita. RH, situação que já aconteceu. Vou precisar fazer entrevista, eu não tenho alguém que faça a captação de novos colaboradores. Eu mesmo entrevisto para o meu time. Que perguntas eu vou fazer? Você abre um chat, você dá o contexto. Muito importante você colocar o contexto. Nós somos uma empresa do segmento X, nós temos tanto tempo de empresa, nosso cliente é mais ou menos assim, você dá um contexto para a IA e você fala assim, eu abri o cargo para a função X que vai fazer. Você descreve a função. Por exemplo, uma secretária. Ela vai atender o cliente novo, ela vai se relacionar com os clientes que já estão na base, ela vai ajudar no escritório a organização de documentos. Você faz ali, basicamente, um descritivo de funções e você coloca assim, abrir contratação. Gostaria de fazer, gostaria de perguntas que me ajudassem a avaliar qual é o melhor perfil para esse cargo. E aí, a IA vai buscar lá na base dela, com base no seu contexto, quais perguntas abertas, fechadas, e ela vai, inclusive, te dar orientações de como você pode conduzir a entrevista. Então, na contratação, você já pode fazer isso. Um dos meios que a maioria dos empresários usam para contratação, né, das médias e grandes empresas, é por perfil comportamental. A IA já sabe dos perfis. Se você usar, por exemplo, a metodologia DISC, que é uma das mais difundidas no meio corporativo, você pode simplesmente conversar com a pessoa, gravar, anotar a conversa, escrever e depois mandar para a IA, falar assim, com base nessa conversa, qual o perfil comportamental mais próximo essa pessoa apresenta? E a IA vai fazer a leitura e ela vai identificar alguns tópicos, se a pessoa é mais dominante, se ela é mais estável, você vai tendo insights a respeito disso. Então, só na contratação, você já pode usar a IA de diversas formas. Aí a pessoa passou na entrevista, você gostou do perfil, precisa fazer uma integração com ela. Você não tem um processo desenhado de integração, que no inglês nós chamamos de onboarding. Tem um onboarding de cliente e um onboarding de colaborador, que é o processo dos primeiros dias, para você não pegar o colaborador e simplesmente falar assim, ó, se vira, que é o que uma boa parte dos empresários acaba fazendo. Olha, aqui está a mesa, o computador, vai aprendendo aí. Então, para você não fazer dessa forma, você pode chegar lá no ChatGPT e falar assim, eu quero criar um processo de integração para um colaborador da função X. Descreve a função. E aí ele vai te dar, primeiro dia, primeira semana, as tarefas que você precisa fazer, e você vai dar sequência num processo desenhado. E o mais interessante, aquilo que você não achar interessante, assim, não, isso não tem nada a ver comigo, isso eu não consigo aplicar. Lá mesmo você fala assim, ó, tal tópico não tem a ver com o meu negócio, eu não consigo aplicar isso. Ele vai fazer readaptação, então você vai interagindo e conversando até chegar num modelo ideal e você faz os seus ajustes e coloca a aplicação. Então, olha só, já falamos sobre na hora de contratar e na hora de integrar. Vamos falar só mais uma antes da gente pensar em outra base. Preciso fazer análise da performance. Você tem quais critérios você analisa? Não, então você pode ir lá no chat e falar assim, eu quero criar uma análise de performance. Quais critérios eu posso olhar? Ele vai te dar sugestões. Com base nas sugestões dele, você vai lá e escreve seus critérios. Depois você pega o colaborador e fala assim, eu quero avaliar o colaborador X, que está na função Y, com base nesses critérios e com base nesses dados. Aí ela vai cruzar tudo e vai te dar um parecer. Olha, ele tem um bom desempenho aqui, ele tem um mau desempenho aqui, aqui ele precisa melhorar, aqui ele não pode evoluir. E você tem mais um insight sobre como fazer a pessoa se desenvolver ou se está na hora de promover ela ao mercado. Olha só, quantas Muito ideias em uma única base. legal demais, né, gente? Porque assim, eu acho que o principal, né, desse ponto que a gente está trabalhando aqui agora, que o João deixou muito bem explicado aqui, é a importância do contexto.
Porque não dá para você fazer uma conversa com uma IA e achar que ela vai te trazer uma sugestão magnífica se você não der o contexto para ela. Então, quanto mais específico tiver o contexto, mais fácil e muito mais assertiva ela vai ser. Muito mais fácil ela trazer essa informação para você. Então, não adianta você chegar lá agora e falar assim, quero contratar um vendedor, me sugira perguntas. Ela vai sugerir perguntas genéricas para um vendedor. Agora, você pode fazer perguntas para ela do tipo assim, gostaria de contratar um vendedor para a minha empresa. O que você gostaria de saber sobre a minha empresa para me ajudar de forma mais assertiva? Você faz uma pergunta para ela te dizer quais informações você precisa informar. Então, ela mesmo vai te ajudar a falar assim, ó, me diga qual é o seu mercado, quantos funcionários você tem, que tipo de produto você vende, qual é o perfil ideal dos clientes que você quer abordar, qual é o tipo de prospecção que você faz. Então, ela vai te pedir ali o que a gente chama de modelo de negócio, ela vai te pedir o teu modelo de negócio para ela entender como é a sua empresa. Porque no momento que ela entende, é gerado isso que a gente chama de contexto. Então, quanto mais claro está esse contexto, mais assertiva vai ser as respostas que ela vai te dar. É mais assertivo. Então, inclusive, você pode... eu tenho aqui 10 modelos de perguntas que eu acho legal, mas que não está muito alinhado com o meu perfil de empresa. Você pode pôr essas 10 perguntas e falar assim, ó, o meu perfil é esse. Pega essas 10 perguntas e faça uma adaptação pensando no meu perfil. Ela vai fazer essa adaptação para você. Então, no fundo, o principal ponto que nós precisamos entender na inteligência artificial é que sem o contexto, possivelmente as respostas dela não vão estar alinhadas àquilo que você esperava. Faz sentido, João? Inclusive, ela opera sob camadas. Então, imagine assim, ela está falando de modelo de negócio. Ela fala assim, qual é o seu cliente ideal? E você pensa, não tenho isso desenhado. Então, você vai operar sobre camadas, ou seja, vai fazer um passo antes. Olha, não sei qual é o meu perfil ideal. Me ajude a descobrir qual é o meu perfil ideal. Ela vai direcionar todo o conhecimento e algoritmo dela para te ajudar a desenhar o perfil ideal do cliente. Ela fala, então vamos lá. Aí ela vai fazer as perguntas, aquilo que você consegue responder, você vai responder, aquilo que você acha que não consegue, você vai perguntar para ela novamente para ela te ajudar. E aí, no final dessa conversa, ela te deu um perfil ideal. Olha, então, com base nessa última conversa, esse é o nosso perfil. Beleza, agora você tem o perfil ideal, você volta lá novamente e fala assim, com base no meu perfil ideal do cliente, que é esse, que vocês já decidiram juntos, me ajude a fazer tal tarefa. Funciona também, por exemplo, você não tem mapeado quais são as funções de cada cargo dentro da sua empresa. Você tem na cabeça o que o atendimento tem que fazer e o que o vendedor tem que fazer, mas isso não está escrito. Você pode chegar nela e falar assim, me ajude a desenhar quais são as funções principais para esse setor. Faz sentido, que não faz sentido, organiza, filtra, sobe novamente. Então, por camadas, você vai gerando este contexto e vai extraindo as informações mais relevantes para que você consiga ter o diagnóstico e o prognóstico. Todo o processo para que você dê sequência nas suas decisões. Interessante. Então vamos lá. O João falou agora há pouco sobre essa parte de a gente utilizar na parte dos recursos humanos. Então a gente explica esse tema dentro do método GEM na seção de gestão de pessoas. Né? Qual seria o processo, né, ideal e assertivo para uma empresa quando a gente está pensando no processo de contratação. E aí o João falou sobre a metodologia DISC. A gente fala muito disso em sala de aula, né? A importância de você saber qual é o perfil para a vaga. Às vezes você está procurando uma pessoa que precisa ser mais agressiva, né, mais resiliente, e você contrata alguém que não tem essa resiliência, que não tem essa agressividade na hora da venda. Então, muitas vezes a gente não dá certo o colaborador, porque não é que ele é ruim, é porque ele não tem o perfil esperado para aquela vaga. Mas quando você não tem domínio desse tipo de conteúdo, você pode pedir que ela te ajude a traçar o perfil ideal. Então você pode falar, passou todo o contexto, qual seria o perfil comportamental ideal para a vaga tal dentro desse contexto da minha empresa? Ela vai te dizer, olha, o ideal é que você procurasse uma pessoa que, sei lá, que fosse um analítico influente, né, que tenha um alto índice analítico por causa disso, e seja influente por causa disso. Ok, aí você pode falar para ela assim, me sugira quantas perguntas seriam necessárias para eu fazer para um candidato para que eu traçasse o perfil comportamental dele junto com você. Ela vai te dar essas perguntas, você pode pedir para ela em formato de múltipla escolha. Você vai mandar essas perguntas, um formulário do Google Forms para o candidato lá pelo WhatsApp. Você responde, por favor, essas perguntas aqui, que é o seu teste de perfil comportamental. Ele vai responder. Você vai pegar as respostas dessas perguntas
e vai colocar para ela e vai dizer assim, olha, essas aqui são as respostas de um candidato. A partir dessas respostas aqui, qual seria o perfil DISC, né, mais próximo em cima dessas respostas? Ela vai te dizer, olha, esse candidato tem o perfil tal ou tal. E aí você ainda pode perguntar para ela, olha, dentro desse perfil, qual seria o nível de assertividade se eu contratasse ele para a vaga tal que nós já discutimos aqui anteriormente nessa conversa? Então, olha só, olha que interessante isso. Ela te ajudou a escolher qual é o perfil, que seria o ideal dentro do contexto que você falou. Ela te ajudou a montar a pesquisa ali, o formulário, né, para que o teu candidato pudesse responder. E depois ela analisou as respostas e te disse o perfil ainda vai te dar um veredicto no sentido, olha, faz sentido ou não faz sentido dentro desse perfil comportamental contratar para essa vaga. Né? A gente ainda não desenvolveu, né, João? Mas a gente está desenhando alguma coisa parecida aí para a gente poder trabalhar mais assertivamente, entregar isso daí para os nossos clientes, inclusive do método GEM. Né? Você chegou a fazer algum teste nesse sentido já ou ainda não? Do perfil comportamental ainda não. Nós fizemos um teste da cultura, né? Então, o participante pode responder uma sequência de perguntas e as perguntas vão dizer qual é a cultura predominante na empresa, se é uma cultura de resultado, uma cultura de aprendizado, de acolhimento. Então, a gente já fez um teste aí com alguns participantes, inclusive usando combinação da IA com o Notion, e vai ter um resultado que vai apresentar para o participante qual é o modelo mais aproximado que a cultura dele, que a cultura da empresa dele apresenta. Então, essa é uma possibilidade. Mas hoje, inclusive, eu deixei disponível no link da bio do Instagram 4 assistentes, que uma é para análise das forças Porter, que é para você fazer uma análise de concorrência. Deixei uma para solução de problemas, ou seja, como você resolver problemas com uma metodologia adequada. Então, o melhor do mercado, instruir um assistente e ela vai orientar, então, o usuário a como conduzir uma solução de problemas. Então, nós temos aí alguns protótipos já em andamento. Eu gosto de uma também que é pensar nos indicadores, os principais indicadores de cada setor. Por exemplo, a maioria dos gestores, eu acompanho por experiência própria, mais de 50 empresas atendidas em mentoria, tem dificuldade de saber o que medir em cada setor. E aí você pode usar a IA para falar assim, ó, quais são os principais indicadores de marketing, quais são os principais indicadores de gestão de pessoas. Ele vai apresentar os principais e você pode pedir para ele explicar como eu posso implementar isso no meu negócio, como eu meço isso. E aí você começa a ter insights de como você faz, de fato, a gestão, gerir os números, os dados e os fatos, para você depois conseguir fazer as tomadas de decisões, os planejamentos com mais assertividade. Então, essa é uma das grandes sacadas também para usar a inteligência artificial, que nós temos um modelo, um assistente também disponível para isso. Legal. Ó, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, que foi assunto das últimas sessões, né? A gente, semana passada, na turma 6, nós falamos sobre gestão de produtos e ontem, na turma 6, nós falamos sobre gestão de marketing. E às vezes tem muita dúvida assim, como é que eu calculo qual é o LTV do meu cliente, ou seja, qual o tempo, né, quanto ele deixa ao longo do tempo, né, como que eu faço esse cálculo? Como é que eu calculo se deu retorno ou não eu ter captado esse cliente a partir do marketing? Então, a partir do momento que você tem as informações na mão, vindo de um sistema de gestão ou vindo de uma planilha de Excel, a partir daí você começa a imputar essas informações e criar esse contexto para que ela te ajude a calcular. Eu lembro que na nossa reunião de planejamento estratégico do ano passado, eu fiz exatamente isso. Então, o que eu fiz? Eu exportei para uma planilha todos os contratos que foram rescindidos dentro de 2023 e ali nas colunas tinha a data que aquele cliente entrou, tinha a data que aquele cliente saiu, quanto aquele cliente deixou de mensalidades dentro do tempo que ele esteve conosco e o possível valor de aquisição do cliente, porque tinha cliente muito antigo que a gente não tinha esse número, mas dos novos o valor de aquisição do cliente, ou seja, quanto me custou para captar esse cliente a partir das estratégias de marketing. Então, com essa informação em mão, você pode pegar uma planilha como essa, você falou que agora na versão gratuita já dá para subir o arquivo. Já dá para subir o arquivo. Você sobe o arquivo inteiro, lá um arquivo do Excel e fala, olha, aí tem as seguintes informações, dá um contexto para ele
E aí você vai começar, olha, eu gostaria que você me ajudasse a calcular qual foi o meu retorno, qual é o meu LTV, né? O que você acredita que é o cenário dessa empresa? Se eu colocar, por exemplo, numa planilha, todos os clientes que entraram no período e todos que saíram, ela tem informação do número de contratos que entraram, que saíram, então ela vai te ajudar a fazer uma análise gerencial e estratégica de como que está a saúde da sua empresa a respeito de retenção, como está a saúde da sua empresa a respeito, né, de aquisição de novos clientes. Né? Se você tiver ali uma planilha com a demonstração de resultado de exercício, a DRE, né, mês a mês, de um ano inteiro, ó, DRE de janeiro, fevereiro, março até dezembro, você pode encaminhar essa informação para ela, essa planilha inteira, para assim, aí segue a DRE de 12 meses, eu gostaria de fazer uma análise junto com você, né, de como que está a saúde dessa empresa no seu ponto de vista. Se você tiver a DRE, se você tiver o balanço, se você tiver o fluxo de caixa, os 3 principais relatórios, né, que a gente explica na sessão de gestão financeira, e você encaminhar esses 3 relatórios para a IA, ela vai fazer uma análise da saúde financeira da sua empresa. Olha, gente, o quanto isso é poderoso, que antes você precisaria de alguém que tem que ter um conhecimento absurdo para te ajudar a fazer uma análise disso. Você não tem esse conhecimento, mas ela tem, porque ela está sendo alimentada há anos, com toda a informação possível disponível na internet, com informações com fontes confiáveis. Ela não vai te trazer uma informação qualquer ali, ela vai trazer algo que possivelmente vai fazer muito sentido. Então, olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer no dia a dia utilizando a inteligência artificial gratuita na gestão. Né? E a paga nem é tão cara assim também, né, João Henrique? Vai ser $20, 100, 105, dependendo da variação. Você falou do finanças, eu lembrei, a gente usei recentemente um cliente para melhorar o plano de contas dele. Ele não tinha um plano de contas assertivo. Falei, este é o segmento, qual que seria um plano de contas ideal para ele? Sugeriu. Qual que é o centro de custo, geralmente, desse segmento? A IA sugeriu. E acreditem, você gestor que vai assistir essa live depois, que está nos acompanhando, a gente, por mais profundo, por mais insights que a gente está gerando aqui, que já é demais, isso é só o arranhar, é só a superfície do que nós podemos trabalhar com a inteligência artificial. Porque aqui a gente está falando do chats, que você precisa imputar informação. Hoje em dia, já está em vigor aí muitas integrações. As famosas integrações com as APIs do próprio ChatGPT, que automatiza. Então, por exemplo, você tem gap de demora de resposta no WhatsApp, hoje você já tem sistemas que estão interligados com o ChatGPT, treinado com as informações da sua empresa, que quando a pessoa der oi, a IA vai responder para ela de uma forma tão humana que você não sabe que é um robô que está do outro lado. Inclusive, vai poder mandar áudio. Eu sigo o Nathanael, que é um copywriter que está lá nos Estados Unidos, já está fazendo os anúncios dele com um clone. Né? Ele tem uma IA que é só de clonagem da pessoa, voz. Se eu não soubesse que era, eu não tinha percebido. Então, assim, o que nós estamos passando nessa live já é profundo. Se você começasse a usar hoje, já colocaria a sua empresa em outro patamar. Mas acredite, ainda tem muita coisa a ser explorada. A própria Meta, nós falamos do ChatGPT e do Gemini. A IA da Meta chama Llama, está na versão 3. O WhatsApp fez o último evento no Brasil. Em menos de 20 dias, nós já vamos ter chatbots inteligentes no WhatsApp. Você vai treinar o WhatsApp Business com as informações da sua empresa. O cliente mandou a informação, o próprio chat vai pegar as informações e conversando até que uma interação humana apareça e finalize a conversa, se preciso. Ou seja, estamos aí a passos largos. Então, eu repito, quem não está utilizando IA a favor da gestão está perdendo tempo e aí a gente vai ver a aceleração muito rápida dessas coisas. Muito legal. Então, gente, a gente tem um tempo limitado aqui, não dá para a gente passar a noite inteira, né? Eu me programo e com o convidado para fazer dentro de 1 hora, né, a nossa live. Então, nós estamos indo para a reta final. Né? Então, João, deixa algumas dicas para quem está nos assistindo agora ou quem vai assistir essa live gravada. Lembrando que se alguém ainda quiser fazer uma pergunta antes de terminar a live, dá tempo, deixa no comentário, vamos ver se a gente consegue responder. E se você está assistindo essa live já em formato gravado, depois que a gente terminou, deixa também nos comentários da live, que o João Henrique vai estar de colaborador, e aí ou ele vai te responder em box, ou ele vai gravar um conteúdo, vai gravar um stories, para poder tirar a sua dúvida aí dentro desse tema que a gente está trabalhando. Então, João, antes de eu falar um pouquinho, deixar os meus recados finais, eu vou abrir aí para você deixar suas dicas finais pensando em IA na gestão. Maravilha.
Então eu vou ser generoso aqui. Primeira coisa, que você, gestor, você que quer utilizar a IA a favor do seu negócio, você precisa ser curioso. Então você precisa ativar o modo pesquisador e navegar, assistir alguns vídeos no YouTube, buscar players que estão se destacando no mercado que falem sobre isso. Eu tenho falado isso no meu perfil, para que você se atualize e se familiarize com o termo. Essa é a primeira coisa. Seja curioso. Segunda coisa, faça testes. Você só vai saber se você estressar, no sentido estressar de ficar tentando até que você chegue no seu jeito de usar a inteligência artificial. O ChatGPT é a porta de entrada, é uma das maiores, se não a maior. Está disponibilizando muita coisa gratuita na versão Omni, que você pode fazer testes, então faça teste. E a terceira é, se você quiser algo mais profissional, você procure alguém que vai estruturar um processo de assistentes de inteligência artificial voltados ao seu negócio. Que essa é uma das frentes agora que eu vou colocar no meu lugar de produtos. Então, se você que quer criar um assistente para resolver uma situação específica do seu negócio ou para fazer um processo mais otimizado, você pode contratar que eu vou fazer uma consultoria e desenvolver um assistente dentro do ChatGPT que vai conseguir te dar as informações de acordo com o seu negócio. Então, seja curioso, experimente e, se precisar, estou à disposição para fazer o melhor aí para o seu negócio. Show de bola. Gente, olha, estamos chegando no final da live. O conteúdo que nós trabalhamos aqui nessa noite foi uma pequena parte de um conteúdo que também é ensinado em sala de aula, que é a parte da gestão. Por exemplo, a gente falou um pouquinho de gestão de pessoas, falou um pouco de gestão de finanças, processos. Então, o que é o método GEM? O método GEM é um método de gestão estratégica para negócios. Ele é um treinamento focado em gestores, ou os donos ou pessoas que estão em posição de gestão para outras pessoas, né, e que precisam melhorar a sua performance empresarial. Ou seja, precisam sair um pouco do operacional, aquela pessoa que está muito ali presa no operacional e não consegue se desvencilhar disso, precisa aumentar a lucratividade da empresa, precisa transformar essa empresa, esse time, num time autossuficiente, ou seja, rodar sem a necessidade de intervenção constante o tempo todo do gestor. Esses são os principais objetivos do método GEM. Então, o método GEM tem dois formatos. Ele tem no formato presencial, que acontece na cidade de Dourados, e tem a duração de 2 meses e meio. São 16 sessões de 4 horas, 64 horas presenciais, com até 30 e poucos gestores em sala de aula. Esse é o primeiro formato, tá? Nós temos uma turma que vai começar no primeiro final de semana de agosto, na primeira imersão, e aí vai ter um workshop agora, dia 9 de julho, numa terça-feira, se não me falha a memória, 9 de julho, onde nós vamos falar sobre o método GEM, vamos fazer uma análise das empresas que estiverem presentes, né? Vamos levar ali os gestores a fazerem análise de seus negócios dentro dessas bases que o método GEM trabalha. Então, se você gostaria de participar do método GEM, faça o workshop, esteja conosco presencialmente no workshop dia 9 de julho aqui na cidade de Dourados. Já eu vou estar colocando o link para inscrição, né, aqui no Instagram, para você poder fazer a sua inscrição e, a partir desse workshop, quem sabe estar conosco aí, se matricular para a próxima turma presencial. E o segundo formato do método GEM é o método GEM online, que será inaugurado no segundo semestre. Então, no segundo semestre, a gente vai ter uma turma online, aulas gravadas, e você também vai poder tirar suas dúvidas nas aulas ao vivo, que são específicas para Tira Dúvidas. Como é que você faz para saber sobre esse formato? Aqui no link da minha bio tem uma lista de espera. Deixa seu nome, telefone e e-mail, que no momento certo a gente vai entrar em contato, vai falar contigo e vai avisar da abertura dessa turma online, tá? Então, se você não é de Dourados, não pode fazer presencial, você pode fazer o método GEM no formato online, vai ser o mesmo conteúdo que é trabalhado em sala de aula, vai ser disponibilizado para você e também você vai ter acesso aos mesmos instrutores, tirar todas as suas dúvidas nas aulas ao vivo. São os dois formatos do método GEM que nós temos aqui. Então, eu quero agradecer primeiramente a João Henrique, instrutor aí do método GEM também, consultor, mentor. Obrigado aí por você ter se disposto a estar conosco falando desse conteúdo aí, né? Se colocar à disposição dos nossos seguidores aqui que vão assistir essa live. E agradecer a cada um de vocês que esteve aqui ou que está assistindo essa live no formato gravado. Então, vou deixar o João Henrique fazer os seus agradecimentos para que a gente possa encerrar aqui por hoje a live de gestão. Obrigado, Rony, pelo convite. Fico feliz de poder contribuir com esse tema aí que, como eu disse, eu sou entusiasta. Obrigado você que esteve presente ao vivo, que passou por aqui.
E você que vai assistir esse conteúdo gravado também, acompanhe aqui embaixo no feed, você vai encontrar outros conteúdos de valor inestimável sobre gestão, que é a área que o Rony domina e que tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o processo de gestão do seu negócio. Então, que Deus continue nos abençoando e que nós possamos criar uma cultura de gestores, principalmente aqui em Dourados, para crescerem ainda mais as suas empresas, seus negócios e prosperarem e ajudarem essa nação a conquistar o seu espaço no mercado. Muito legal, muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a cada um. Valeu, gente. Obrigado, Deus abençoe e até amanhã. Valeu, João. Obrigadão.